Olá pessoal, tudo bem? Nesse momento do retorno às escolas, eu acho muito importante a gente entender alguns pontos, tá certo? Que a epidemiologia nos dá. Quais sejam? Primeiro, a gente precisa entender o que é um caso primário e um caso secundário. O que é um caso primário e um caso secundário para uma escola? Um caso primário é um caso que vai aparecer numa escola. A escola abrindo, é claro que vai acontecer casos de Covid em pessoas de uma escola, seja entre alunos, seja entre funcionários ou professores. É claro que os professores estão vacinados, a grande maioria deles estão vacinados, né? Em algumas cidades na sua totalidade, tá certo? Isso já diminui muito. Mas vão poder aparecer casos. Por quê? Porque a transmissão na sociedade não terminou. É o que a gente chama de transmissão comunitária. Ela está aí. Uma criança pega Covid porque encontra com seus pais, que seus pais saíram, encontraram alguém num final de semana, tem Covid e passa para essa criança. Uma criança se contamina no playground brincando com outras. Uma criança se contamina encontrando parentes com os quais essa criança não convive. Então, essa criança, ela desenvolve a Covid, não tem nada a ver com a escola. Esse é um caso primário. O importante é o que a gente chama de caso secundário. O que é um caso secundário? É aquela criança que está contaminada porque se contaminou fora através da transmissão comunitária. A escola não tem protocolos muito rigorosos ou adequados e essa criança contamina outra criança ou um professor ou até um funcionário. Mas, basicamente, como ela convive numa turma, ela vai contaminar alguém daquela turma. Mas ela necessariamente vai contaminar alguém daquela turma? Claro que não. Porque quando você tem protocolos como o uso de máscara, e o ideal é que todas as crianças utilizem as máscaras cirúrgicas ou N95, chamada também de PFF2, essas são as melhores e realmente evitam, se a gente tem as crianças utilizando máscaras, mantendo distanciamento entre cadeiras, mantendo distanciamento social entre elas e tendo, claro, gente monitorando isso, higienizando as mãos, a gente quer a escola um ambiente seguro. Esse ambiente seguro quer dizer o seguinte, mesmo que aconteça um caso de transmissão primária na comunidade, que essa criança chegue na escola e seja diagnosticada como Covid, ela não vai contaminar ninguém na sua sala de aula, se os protocolos estiverem bem feitos. Então, no momento em que uma criança ela é diagnosticada com Covid numa escola, ela tem que ser afastada e ela tem que ser, obviamente, buscado o diagnóstico, tem que haver um diagnóstico. Ela tinha sintomas gripais, foi Covid ou foi outra coisa. E essa criança ficar afastada até que efetivamente seja esclarecido tudo e ela volte com segurança para a escola. E o que a gente faz com as outras crianças? A gente manda todo mundo embora? A gente fecha a turma? Claro que não. A gente faz isso se a gente desconhecer a epidemiologia, se a gente desconhecer esse tipo de situação, entendeu? O que a gente tem que fazer é monitorar toda a turma. Esse é o papel da escola, é o monitoramento da turma. Essa turma vai ser acompanhada, tem que ser acompanhada durante um período. E esse período, a gente utiliza a própria distribuição dos tempos de incubação da Covid. A gente sabe que a mediana, o que quer dizer isso? 50% das pessoas que se contaminam com a Covid desenvolvem a doença em até 4 dias, aproximadamente. Então, sobra mais 50% entre 4 dias e até um limite de 12 a no máximo 14 dias. A gente sabe que também, após o 4º dia, você tem muito mais gente entre o 4º e o 7º dia. Então, lá pelo 7º dia, eu diria que, pelo menos, provavelmente 70%, 75% das pessoas que foram expostas e que se contaminaram vão apresentar sintomas. Então, você pode seguir essa turma pelo menos 7 dias, de forma rigorosa, tendo informações se algum desses alunos desenvolveu Covid. Tá certo? Se você quiser ser um pouco mais rigoroso, você dá um acompanhamento de 10 dias e acompanha. Depois disso, sobra muito pouco probabilidade das pessoas desenvolverem a Covid. Então, você tem segurança de que, o que acontece? Aquela criança não contaminou ninguém.
Se você nesses 7 dias, ou no máximo de 10 dias de acompanhamento dessa sala, não aconteceu nenhum caso secundário, você mantém as pessoas. Por quê? Você vai manter porque o seu protocolo funcionou. A sua escola está 10, está 100, nota 100. Apesar de uma criança contaminada, ela não contaminou ninguém. Então você tem que aplaudir exatamente o protocolo dessa escola, tá certo? Agora, se nesse período uma criança a mais nessa turma, que não é o caso primário, mas uma criança que aparece, aí sim, com certeza, aquela criança pôde contaminar alguém. Então você vai imediatamente, suspender as aulas daquela turma inteira. Vai botar todo mundo de quarentena e avisar os pais. Mas por que isso? Porque nesse momento que as crianças, uma primeira aparece com Covid, é que você vai começar a ter outros casos secundários, e aí pode, esses casos secundários contaminarem outras pessoas. Então, expandir a disseminação na escola. Então, a partir do primeiro caso secundário, você trava aquela turma, mandando todo mundo indo para casa, e aquela turma vai ficar em quarentena, até que todo mundo passe o período de incubação. O período de incubação máximo é 14 dias. 14 dias, só quem desenvolveu foi mais uma criança, ótimo. Terminou ali, as outras podem voltar, tá certo? Não teve mais ninguém contaminado. Mas isso é importante pelo seguinte, porque muita gente acha que um caso numa turma é suficiente para você gerar um alarde, para que você faça o seguinte, não suspende a aula da turma inteira, ou pior, suspende as aulas da escola inteira. Isso não é racional. Isso não é racional, de forma nenhuma. E a gente tem que entender exatamente isso. A gente tem que entender que numa transmissão comunitária, como acontecia nas unidades de saúde, você tinha hospitais que muito bem fizeram protocolos, e o que acontecia? Deixou de profissionais de saúde, eles não tinham Covid? Claro que não. O que você queria é que aqueles profissionais não contaminassem outros profissionais dentro da unidade. E para isso, a máscara N95 é fantástica. Você, com ela, mesmo que você esteja cercado de pessoas com Covid, você não vai pegar Covid, tá certo? Então, é esse cuidado que a gente tem que ter ao interpretar os protocolos que a gente hoje implementa, para que a gente não faça da escola um laboratório medieval de medo e de desespero. A gente aplicando os conhecimentos básicos da epidemiologia e da transmissão da Covid-19, a gente consegue fazer o que é mais importante, é ter segurança no retorno às aulas, é ter confiança que os protocolos bem feitos, bem estruturados e, principalmente, com o corpo da escola envolvido para fazer o segmento adequado e ajudar na implementação desses protocolos, a gente chegue e tenha uma escola segura, assim como diversas instituições também se mantiveram seguras durante todo esse período da pandemia.